a primeira oradora, a senhora Cláudia Carvalho. Posiciona aqui ela, por favor, Marcelo. Boa noite a todos. Eu hoje esperava encontrar aqui o secretário Barangier, até porque eu precisava dar um feedback para ele pessoal de uma reunião que aconteceu na OAB. Oi. Ah, tá. Qual o seu nome? Rogério. Eu gostaria que o Barangier estivesse aí. Eu não cheguei aqui bem no início, não sei, ele não vai chegar. Tá. Porque, assim, eu gostaria, inclusive, de dar um feedback para ele com relação a uma reunião que houve lá na OAB. E ele falou algumas coisas, como ele falou publicamente, e se dirigindo, apontando, inclusive, o dedo, eu me senti assim, extremamente incomodada, enquanto participante, né, enquanto uma pessoa que faz parte desse processo participativo. Então, assim, junto ao grupo que eu estava, né, e quando ele foi questionado com relação à falta de participação social nesse processo que acontece aí do plano diretor, e de todos os outros que envolvem processo participativo em Niterói, que, na verdade, é meia dúzia de pessoas que comparecem, enfim. Ele foi indagado com relação a isso e ele deu uma resposta que ficou atravessada na minha garganta, então, infelizmente, vai ter que ficar para uma outra oportunidade. Com relação ao teu fechamento, eu gostei muito da tua apresentação, mas eu continuo achando, de todas as outras reuniões que eu fui, e eu falo pessoalmente como leiga, porque a minha profissão é outra, eu não entendo nada de arquitetura, de urbanismo, entendo parcialmente com o meu trabalho, não com a relação de urbanismo. Eu fico assim, muito insatisfeita com um conteúdo que eu acho que seria necessário as pessoas ouvirem, que é um conteúdo que largue mão, abandone a questão de conteúdo técnico, e, se fosse preciso, que tivesse desenho ilustrativo. Porque, assim, eu não entendo nada do que vocês falam do plano diretor. Aí eu vou ser objetivamente assim, clara, de dizer o que eu não entendo. Eu entendo o que é macroárea, eu entendo o que é macrozona, eu só queria uma resposta prática. Eu quero saber o que vai acontecer com o bairro do Sapê daqui a 10, 15 anos. Isso não aparece ali, em momento nenhum. Então, assim, eu fico extremamente incomodada, porque, assim, eu tenho acompanhado, não é de hoje, é desde reunião do PLIS, reunião de PUR de Pendotiba, que, para mim, é surpresa. Não sei se a maioria aqui sabe, mas não vai mais ter PUR de Pendotiba, ou eu estou enganada? Depois dessa... É isso ou não é? Eu quero que você me responda, né? Então, assim, houve investimento na cidade para isso, gastou-se dinheiro, o PUR de Pendotiba já nem vale mais, porque agora o que vale é macrozona, macroárea. Isso mesmo, eu não quero falar de macrozona e macroárea. Eu gostaria que me respondesse o que vai acontecer com o bairro do Sapê no prazo de 10 a 15 anos. Eu faço parte de diversos grupos, entre esses grupos, grupos de WhatsApp. E eu, assim, eu já não aguento mais ver pessoas reclamando em grupinho. Eu não aguento. Então, assim, dentro do Sapê, que eu acredito que, dentro da sua experiência, talvez você não conheça a vocação do bairro, os problemas do bairro, e tem diversas pessoas aqui que vão dar continuidade aí às questões, eu me relaciono, que eu chamo de relacionamento, né? Porque, para mim, bairro e cidade é quintal de casa. Eu entendo assim, eu gosto de ter liberdade para ir e vir, eu não tenho. Então, dentro desses 27 anos de relacionamento que eu tenho com o bairro do Sapê, porque eu sou nascida e criada no Fonseca, o que eu observei ao longo desses 27 anos? Né? Um abandono total. Gostaria que você deixasse registrado aí. Então, o que nós temos aqui? É nota minha, tá? Nota. 0 de mobilidade, 0 de segurança, 0 de infraestrutura. Então, eu fico vendo a criação de um plano diretor e sem o preparo das pessoas sequer entender o que é plano diretor. Então, eu não quero cair naquela história aqui, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, mas, em algum momento, a gente tem que entender o que é o plano diretor e as pessoas precisam entender o quanto ele vai impactar na vida delas. Porque, por falta de não ter, é que nós estamos vivendo a barbárie aqui no Sapê. Outras pessoas vão chegar ao ponto de colocar para você que tipo de barbárie nós vivemos. Né? Por exemplo, eu não sei se eu vou chegar em casa e vou encontrar tudo bem, mas a gente fala de crescimento populacional. Nada contra. Pessoas nascem e precisam viver. Então, eu gostaria de 2 respostas objetivas que você anotasse, e eu gostaria de ter a resposta hoje. E, se eu não me sentir satisfeita, eu vou te dizer com a resposta, porque, geralmente, as respostas não são objetivas.
Eu quero saber se vão haver outras reuniões aqui no SAPê. É a primeira pergunta. Não, não é agora. Você depois vai responder, não é isso? Eu quero saber se vão haver... Hoje você fez a demonstração da revisão do plano diretor, correto? Para essas pessoas que estão aqui. Eu quero saber se vão haver outras, porque como que você vai saber os problemas do bairro do Sapê para incorporar no plano diretor? Então, eu quero saber se vão ter mais reuniões. A outra é meio abrangente, é com relação à Escola Técnica Federal, que está vindo aqui para o Sapê, que todos nós estamos amando, diga-se de passagem. Mas, assim, existe, a gente sabe que isso vai ser talvez a âncora que o Sapê precisa, né? Agora, mesmo ela vindo, eu gostaria, não vi aqui, que você me explicasse como ela vai fazer para... Vocês vão fazer, enquanto prefeitura, resolver os problemas dos moradores atuais, dos novos entrantes, porque são diversos condomínios que estão vindo para essa região, né? A gente tem ali, vai ter Escola Técnica Federal, e ao lado da Escola Técnica Federal, um condomínio de, se eu não me engano, uns 300 apartamentos, eu não sei. Então, eu quero saber o que tipo de serviços, equipamentos de infraestrutura urbana vão ser trazidos para o Sapê para dar qualidade de vida para as pessoas que moram e para esses que vão ser usuário. Porque a Escola Técnica Federal vai trazer professores, alunos. Eu não sei como essas pessoas vão viver aqui dentro do Sapê, porque já está difícil para a gente. Eu vou encerrar. Tá bom, Zé. E a última pergunta é com relação, objetivamente, à questão de regularização fundiária. Quando você fala nas EIs, em momento nenhum eu vi um mapa aqui onde você me mostrasse aonde estão as EIs do Sapê. Eu quero ver. Então, a pergunta é, onde elas estão? Como vocês vão fazer para tratá-las? E quando? Eu quero prazo. Eu quero o prazo do início e do fim. Porque no plano diretor, que eu saiba, e eu já vi o plano diretor, eu não vi isso. Em momento nenhum, para nenhum tipo de proposta, eu vi essas três questões. Onde, como e quando. É só isso. Tá? Obrigado, senhora Cláudia. Por favor, senhor Jorge Carvalho, para fazer uso da palavra. Queria saudar a presença do vereador Paulo Eduardo Gomes e o Joel, chefe de gabinete do vereador Bira. Senhor Jorge Carvalho, por favor, o senhor tem 3 minutos. Obrigado. Boa noite a todos os presentes. Na verdade, o que eu vou falar aqui é meio genérico, porque, assim como a Cláudia, a gente participou de muitas reuniões e assim, eu tenho algumas críticas ao modelo. Por exemplo, 3 minutos, eu acho muito pouco tempo para falar. Depois, a gente não tem direito... Aí vem a prefeitura ou alguém, né, do poder público, dá uma réplica quando responde, e você não tem direito à tréplica. Em muitos dos casos, eu vi questionamentos meus ou de alguma outra pessoa, ou não teve uma resposta adequada, ou a gente via claramente que a pessoa não entendeu o que foi falado e, às vezes, até desqualificou. Estou falando isso, não estou falando agora, nem com nenhum de vocês. Estou falando do processo e estou fazendo crítica, né? Então, isso, em algum momento, até desestimula um pouco, né? Outra coisa é assim, Cláudia falou, a gente aprende lá na aula de português, lá no início, né, no ensino básico, que você, para ter comunicação, você tem que ter o locutor, o interlocutor, e ambos têm que entender o código. Por exemplo, eu, com muito esforço, eu olho aqui macrozona, macroáreas e tal, acho que não é muito claro. E acredito que deva ser para a maioria das pessoas que não são técnicas da área. Então, para a gente opinar, para a gente tentar colaborar, fica bem difícil, né? Eu, por exemplo, eu levei um tempão para conseguir localizar o Sapê no mapa, depois eu não consegui algumas informações que eu pensava que ia estar, não estavam. Então, assim, acho bem difícil. Você pega aquele mapa que não é exatamente, quer dizer, superpõe manchas em cima do mapa do bairro, e eu acho bem confuso. Então, os 3 minutos eu acho muito pouco, até porque a gente levou tanto tempo para refazer o plano diretor,
eu acho que não tem que correr, agora não tem que ser assodado. Então, eu acho que mais reuniões seriam interessantes e um tempo maior para se falar, porque a gente tenta resumir, mas não consegue. Eu, pelo menos, tenho essa dificuldade. E, assim, também falar que, como acompanhei muitas reuniões, e eu vi o seguinte, a Prefeitura sempre vem com uma proposta e, à medida que os moradores não concordavam... Oi? Desculpa. É a falta de prática. E, muitas das vezes, os moradores não concordavam e a Prefeitura resistia. Uma cidade, quem são os elementos mais importantes de uma cidade? São os moradores, são os munícipes. É muito mais importante do que a própria Prefeitura, porque é um órgão prestador de serviço, e muito mais importante que as empresas. E, às vezes, falava assim, não, mas por que há de se mudar o gabarito? Isso, no PUR de Pendotiba, se falou muito, mudar o gabarito porque a cidade precisa crescer. As pessoas escolhem um determinado bairro ou por sua condição econômica, que é o lugar que ela conseguiu morar, ou quando, numa situação mais adequada, mais, vamos dizer, ideal, ela escolhe por facilidades que o bairro apresenta, por patrimônio, vamos dizer, paisagístico, né? Então, tem uma série de coisas. Lógico que ela escolheu morar ali por alguma razão. Então, se há o interesse de mudar a vocação daquele bairro, como o caso de Pendotiba, que está explodindo, você tem que perguntar ao morador e tem que concordar com o morador. Não adianta que a Prefeitura quer arrecadar mais IPTU. Para quê? Para botar mais gente depois, para crescer, inchar. Então, assim, a cidade ela é para os munícipes. Investidores, prefeitura, isso vem a reboque. E, na verdade, o munícipe, ele paga tudo isso. Então, ele é a pessoa mais importante nesse processo. Era só isso. Obrigado. Muito obrigado, senhor Jorge. Senhora Marília Bernardes, por favor. A senhora tem 3 minutos, senhora Marília. Eu vou ser bem rápida, porque, na verdade, grande parte do que eu gostaria de falar, os dois que me antecederam falaram com muito mais propriedade, porque são moradores bem mais antigos. Eu moro há 10 anos aqui nesse bairro, era moradora do Ingá, resolvi vir morar aqui nesse bairro por conta de toda essa mata, de toda essa proximidade com a natureza, porque eu vim por questões de saúde, eu precisava de um lugar onde o ar estivesse mais favorável para a minha saúde. Escolhi morar no condomínio Lírios do Campo, que foi onde deu. Vendi lá para poder comprar ali. Foi com muito sacrifício. Porém, hoje, muito embora o Ingá também não me forneça segurança alguma, eu ainda espero continuar, quando esse ônibus, o único ônibus que essa região tem, que é o Sapê, que é um ônibus precário, que só tem um ou, no máximo, 2, quem faz uso, confirme ou então me desminta, que tem ar refrigerado. O verão está chegando aí, é algo infernal pegar aquele ônibus, e que sai lotado do ponto, porque a frequência, né, o tempo de frequência para se esperar o ônibus ela é grande, porque eles não têm um número tão grande de condução assim, e nem todo mundo tem carro. E mora-se, não é tão coladinho no centro da cidade. Esse é um ponto. Porém, apesar de tudo isso, quando esse ônibus, único ônibus, aponta lá na entrada do Sapê, por mais incrível que pareça, eu me sinto mais segura do que no Ingá, onde eu morava. E isso ainda é o que me mantém aqui, na esperança de que alguém acorde para o bairro, não por interesse imobiliário, porque o IPTU já subiu. Hoje, o meu IPTU é exatamente igual ao que a minha irmã paga lá em Santa Rosa, no Largo do Marrom. O IPTU aumentou, e nós não temos absolutamente nada do que eles têm lá embaixo. Esse é um ponto. O segundo ponto, a esperança é que, vindo essa escola para cá, bom, agora eles vão poder colocar uma nova linha. Surgindo um novo condomínio, vai ter mais oferta de condução. Essa é a nossa esperança. Mas será que essa escola vai funcionar? Porque é um elefante.
2 escolas federais do Rio foram construídas e estão paradas. Uma já foi depredada, não tem nem vaso sanitário na Baixada Fluminense. Então, eu espero do fundo do meu coração morder a minha língua e que essa escola funcione, porque ajudaria muito ao bairro. Porém, o que é pintado, lamentavelmente, basta ver que esse plano diretor de 92 não aconteceu nada. 2017, será que vai acontecer alguma coisa? Você falou no plano Lerner. Começou com aquela empolgação, está lá. Tem cavalo, tem mato, está lá. Sucate, não tem mais nada. Se isso for adiante, de fato, vão ter que começar do zero. Mas então por que começou se não ia acabar? Porque é o nosso dinheiro que começou, que está lá, jogado fora. Lamentavelmente, isto tem que acabar. Estou triste por terem aqui, do meu condomínio, 3 pessoas, porque está na hora da gente começar a gritar e fazer barulho. Porque se não começar da gente povo, aí realmente aquela frase de que na política vamos perder a esperança. Não quer dizer que vamos colocar todo mundo no mesmo balaio, mas, lamentavelmente, o que estamos vendo é isso. E o povo parado, acomodado, isso aqui tinha que estar repleto de gente para gritar, pegar a placa e levantar, fazer barulho. Um outro item que você colocou dentro do plano diretor, a questão do mar. Você sabia que o bairro do Sapê, ele era antigamente conhecido como o bairro das Águas? Sabia disso? O bairro do Sapê, há 50 anos atrás, era o bairro das lavadeiras. Se tiver alguém aqui antigo, os vovôs e as vovós, procurem saber quem era o bairro do Sapê. E isso foi um dos motivos desse encantamento por querer voltar da Macharré. Eu estou querendo da Macharré, o bairro das Águas, a Zona Sul, Icaraí. As lavadeiras moravam aqui, porque aqui era rico em água, era pródigo em água. Onde é que estão as nascentes? No meu condomínio tem. Temos casas lá que ainda tem. Aqui nesta rua, do lado do Martelão, tinha até uma com peixe. Os antigos contam, porque damos, sim, mão de obra para os moradores daqui. Se for lá no condomínio onde eu moro, a maioria dos pedreiros que estão lá são oriundos daqui. E que eles contam as histórias das suas infâncias, em que eles iam para os rios e pescavam. E tiravam do rio o que comer, muitas das vezes. Vocês sabiam disso? Eu morei aqui e peguei peixe no rio. Ah lá. Por 40 anos. Ah, então, vocês têm que falar, vocês têm que exigir que limpem os rios. Se o esgoto, as pessoas que a população desordenadamente foi construindo, não é? E ocuparam e passaram a canalizar seus esgotos para os rios, isso tem que haver uma via de retorno. Para que o Sapê volte a ser de fato, para que os teus netos, os meus bisnetos, possam ter a experiência única de voltar a pescar. Lá no nosso condomínio, nós estamos tentando fazer isso, revitalizar o açude, onde se tinha peixe, onde se pescavam e se comiam os peixes dentro de um condomínio. Isso não existe em lugar nenhum. Nós moramos quase que dentro de uma mata. Os mateiros, as reservas florestais do Sapê, os mateiros eram oriundos daqui, e eles adentravam por dentro das matas para poder fazerem pesquisas. E muitos analfabetos eram os que iam pegar. Alguém sabe disso aqui? Cadê essa história do Sapê? Se você quiser, eu te entrego na tua mão. Porque essa história que eu estou lhe contando, ela se tornou mestrado. Se você for a Portugal, você vai conhecer a história do Sapê. E os moradores do Sapê não sabem disso. O mestrado desta menina, ou o doutorado, e foi da UF, a levou com essa história do Sapê para a Europa. Ela foi representante do estado do Rio de Janeiro, mas os moradores do Sapê não sabem disso. E os políticos que vêm aqui visitar, querendo voto, também não sabem, porque eles não estão importados, não estão incomodados com a qualidade da vida do Sapê. Eles querem os seus votos. Senhora Marília, por favor, para
concluir. Então, era isso que eu queria dizer. Haveriam outras perguntas. Reforço o que foi dito aqui, de que vocês precisam ouvir. Chamem os idosos do SAPê, para que eles possam contar como era e o que é possível fazer para que isso retorne e que se tenha mais qualidade de vida. Muito obrigada. Obrigada, senhora Marília. Senhor Daniel Frages, desculpa se eu errei, é Frages, não estou entendendo aqui. Obrigado, senhor Daniel, só tem 3 minutos. Boa noite para todos. Eu conheço o SAPê há há quase 40 anos e presenciei. As pessoas aqui não me conhecem porque eu não costumava ficar querendo aparecer para ninguém. Mas eu colaborava. A fundação da Associação de Moradores, eu fui um dos que colaborei com a senhora Pureza, a avó da dona Josefa Pureza, que foi uma pessoa esposa de um sem terra, que lutou. Então, eu vejo isso aqui, é bonito, é até dialético você ver planos, igual que o secretário falou aqui, em macro. Parece que está falando de macroeconomia ou de microeconomia. Eu, por esse tempo todo que eu vivo por aqui, igual a senhora estava falando, eu não vi melhorias que ajudassem esse povo. Aqui tem um caminho do lado do Sítio Carvalho, que já vi 2 vezes jogarem asfalto em areia. Asfalto por cima de areia. Eu acho que a prefeitura joga lá um pouco de qualquer coisa e diz que urbanizou a estrada lá. Então, eu gostaria de ver realmente, que eu escutei a senhora dizer aqui, que queria ver realmente isso aqui funcionando bem, as pessoas realmente tendo responsabilidade, com um fórum. A gente tem um fórum em Niterói de observação dos trabalhos de prefeitura, de Estado, de União. E eu ouvi alguém da Associação de Moradores que está montando um grupo de pessoas para fazer observações, críticas e levantamentos sobre o que é dito aqui e o que não é feito. E a prefeitura quer fazer o seu trabalho, mas não dispõe de pessoas da comunidade para fazer uma parte, porque para a prefeitura são pessoas leigas. São pessoas leigas. Algumas pessoas aqui são intelectuais, têm alguns conhecimentos de direito e tal. Então, que essas pessoas montem grupos para realmente fiscalizar esse trabalho da prefeitura, porque, até agora, a gente ouve muito bem o detalhe apresentado. Eu não sei se alguém aqui entendeu, eu queria que eu ouvisse alguém aqui levantar a mão que entendeu o que o secretário, o subsecretário disse, de plano diretor. Quero ver alguém que entendeu. Alguém entendeu? Acho que só uns conhecedores, a senhora e outros mais. Eu acho que tinha que ser um debate maior. Não é hoje, igual que é. Vai ter mais debates? Tem que ter debates, até fazer as pessoas entenderem o que vocês realmente querem. Porque, se não for assim, fizeram uma reunião no CIEP, lá no Badu, estão fazendo outra, não sei, quer dizer, eu acho que tem que ter mais debates. Não é daqui que dá para sair alguma coisa de concreto. Acho que tem que ter mais debates com a participação do povo. Se não tiver mais debate, aí chega lá e escreve lá, olha, eles aceitaram e tal, então vamos fazer e acabou. Não é assim. Tem que ter mais debate, vocês têm que exigir mais debates. Tem que exigir mais debate. É isso só que eu tenho para concluir. Obrigado. Obrigado, senhor Daniel. Dirley Herculano, por favor. Próximo. Senhor Dirley. Desculpa, Darley Herculano, me perdão. Boa noite a todos. Rogério, a sua exposição foi útil para nos mostrar os macros conceitos aí de plano diretor.
mas longe de ser aquilo que realmente a gente precisaria, em termos de trazer diagnósticos locais dos nossos problemas e possíveis soluções para enfrentá-los. É uma expectativa nossa que isso venha a acontecer ainda, porque o que nós tivemos aí, que conteúdo isso vai nos dar para agir? Muito pouco, realmente muito pouco. Eu tenho 2 ou 3 destaques para fazer, mas eu queria começar com esse, que realmente, em termos de metodologia que vocês estão seguindo, é muito, muito aquém do que nós precisamos. É muito mais o que nós temos de problemas aqui. A segunda questão é essa da escola federal que está se colocando aqui. Nós temos um excelente diálogo, não sei se tem alguém da Escola Federal hoje aqui, mas eles estão nos informando muito sobre o que foi prometido pela Prefeitura de infraestrutura, de serviços, para que a escola se instalasse aqui. Não é uma escola do SAPê, é uma escola de Niterói. Vai trazer 300 professores, 1.000 e tantos alunos. É um orgulho para nós recebermos isso no bairro. Mas este elenco de medidas que nós vamos ganhar para poder acolher bem a escola, nós não conhecemos. Ninguém da prefeitura, do planejamento, veio aqui para dizer, olha, o SAPê, a região, vai ganhar, por causa da escola, tais e tais benfeitorias. Nós achamos que já está na hora disso aparecer, porque a escola está indo bem, teve verba, as verbas não foram ceifadas. Então, nós estamos com uma construção andando e que pretende se instalar para o ano que vem. Então, esse é um destaque que a gente precisa, que é uma coisa muito importante. Outra questão assim, vital, e que não apareceu ainda, mas eu acho que vai ser devidamente apresentado, é que a gente tem uma situação de pendência fundiária aqui, com a qual nós convivemos há anos, e isso precisa ser resolvido. E está faltando, ao que parece, uma ação efetiva, planejada da Prefeitura para resolver isso. O planejamento das lotes, das glebas, parou porque a entidade, o Instituto de Terras, etc., não tem verba para fazer a coisa. Então está parado, mas a Prefeitura parece que tem saldo de caixa. A gente está vendo que os royalties aumentaram, ou, se não tem, terá. Então, era necessário ter um aceno de que algo vai ser feito. Eu tenho o privilégio de trabalhar no Ministério Público, não sou promotor, mas eu acho, e estou discutindo, estou levantando, se não era a hora deles entrarem com ações judiciais fortes, junto com a Defensoria e Ministério Público, para exigir os direitos deles. São 200 famílias que não têm os títulos adequados de posse de terra. Algo precisa ser feito. Então, não adianta a gente conhecer uma metodologia de plano diretor se os reais problemas não estão sendo colocados aqui. Eu tive o privilégio também de participar de uma revisão do plano diretor de Macaé. Naquela época, eu era consultor da Fundação Getúlio Vargas. A metodologia foi outra. Reunião com o pessoal, transporte, vamos discutir o que pode ser feito. Reunião sobre segurança, sobre escolas. Então, essa metodologia que vocês estão fazendo é aquele negócio que a gente olha assim e fala, estão coonestando um planejamento aí para dizer que ouviram a população, etc. Isto não é realmente participação popular. Então, finalmente, para não tomar o tempo demais, eu queria informar que eu sou um dos participantes de um grupo de trabalho que está construindo um conselho comunitário. Pela segunda vez nós estamos fazendo isso, será Conselho Comunitário da região Pendotiba, não apenas do SAPê. Nós queremos somar as forças que estão hoje mais ou menos arrumadas, como o pessoal da Fazendinha e de outras entidades, para que a gente tenha um poder de cobrança ampliado e que a gente possa efetivamente chegar junto às autoridades, os nossos edis, e
pleitearmos com mais objetividade. Nós pretendemos ter comissões especializadas e pretendemos que haja uma participação popular cada vez mais ampla. Então, esse é o último ponto que eu gostaria de ressaltar. Obrigado. Obrigado, senhor Darley. Próxima oradora, a senhora Elisa Carvalho. A senhora dispõe de 3 minutos, senhora Elisa. Boa noite a todos, boa noite à mesa, autoridades da prefeitura, aos moradores aqui da região do Sapé. Eu também sou moradora do Sapé há 17 anos. Vim do Rio à procura também, assim como a Marília falou, de uma nova localidade e descobri aqui uma beleza de natureza e uma fantástica possibilidade de ter próximo à cidade, próximo ao centro, uma pujança assim, da área quase que rural. E aí descobri que realmente havia características de área rural aqui, né? E uso da terra de uma maneira econômica, porque tinham granjeiros, criadores de codorna, hortigranjeiros, hortas, quer dizer, mini sítios. Aliás, até o nome é fazendinha, né? Aqui, onde estão os nossos companheiros aqui de verde, eles representam a região da fazendinha, esta região que o meu antecessor ali falou, né, que não tem ainda a regularização do uso desse solo. E agora, então, moradora, eu não tenho também uma pergunta para fazer, porque também não sou técnica em urbanismo, né? Sou da área da educação, sou pedagoga, inclusive, da rede pública. Bom, muito bem. Eu aprendi, desde cedo, né, que deveria ser uma boa cidadã, né, na minha casa, nas minhas escolas. O que era boa cidadania? Cumprir com os deveres, né, de cidadão, ser útil à sociedade, depois, ficando adulto, pagar impostos e votar bem, né? Votar para ter os nossos representantes. E achava que, uma vez que votasse, eu teria realmente os administradores, os gestores do meu município, zelando pela qualidade de vida. E acho que a questão técnica é fundamental. Eu também vejo hoje que eu quero gestão técnica, mais técnica do que política, porque não está dando certo, né? O modelo de política no nosso país não está dando certo. Então, eu queria realmente ver a gestão técnica. E também fico pasma de ver que o plano diretor de 92, que teve um plano Lerner aqui, que não vejo vestígio em lugar nenhum, né? A gente vê Curitiba como modelo no Brasil, e aqui a gente não tem nada. E o Sapé é um desconsolo, é um descaso. Está um bairro totalmente abandonado. Uma linha de ônibus só para receber uma escola que vai ter 1.500 alunos? Como é que é possível isso? Então, nós estamos, agora, para finalizar, registrar que nós estamos aqui nos organizando mesmo, como cidadania constituída, genuinamente, com participação. Essas plaquetas aqui são fruto de pesquisa empírica, aqui, aleatória, de passar nos condomínios e entre os nossos vizinhos, e vemos aqui, por exemplo, nós estamos numa escola municipal, eu não vejo guarda municipal. Guarda municipal não tem que ficar na frente da escola municipal? Para mim, tem que ficar, porque nós temos problemas seríssimos de segurança, né? Então, inúmeras situações, iluminação. E o problema de segurança do bairro, ele é decorrente, a Cláudia ali falou muito bem, disso, de uma falta de gestão mínima. Mínima. Falta iluminação, logicamente, que vai ter
o bandido assaltando. Eu mesma já fui vítima de um sequestro aqui na frente num quebra-molas que tinha, que eram 9 quebra-molas. Fui levada para um morro, fiquei 4 horas lá presa com um bandido, com arma na cabeça. Entendeu? E trabalho pelo social. Sou pedagoga, sou professora, trabalho com o povão. Ainda tento isso. Já estou me aposentando, me aposentei no Estado, mas ainda tenho uma matrícula nesta Prefeitura Municipal, da qual 10 anos eu trabalhei com muito afinco e muito orgulho de pertencer ao grupo da Secretaria Municipal de Educação, que hoje já não tenho mais. Nenhum. Então, eu peço agora, eu só quero finalizar dizendo que eu estou com minha força de trabalho aqui para a gente se organizar neste bairro, num conselho mesmo político, na acepção correta da palavra, um conselho comunitário da região do Sapê. De Pendotiba. E o Sapê é um núcleo. E nós vamos fazer crescer essa participação, sim. E vamos chegando. E agora, também respeito muito o trabalho aqui feito e acho que a gente está aqui para uma interlocução, mas uma interlocução bacana, tá? Não de cima para baixo, ouvindo a população. Tá bom? Muito obrigado, senhora Elisa. Muito obrigado. Por favor, a palavra, senhora Jovita. Jovita, se eu estou lendo certo aqui. Boa noite, senhora Jovita. A senhora dispõe de 3 minutos, por favor. Tudo bem, eu sou a Jovita. Boa noite para todos, para todas que estão aqui. A gente veio aqui, eu, meus companheiros, saber do interesse do terreno aqui também, do Sapê, porque hoje aqui a gente só está falando do Sapê, porque a gente tem um terreno ali do lado, que a gente fizemos parte com a prefeitura, que a gente não é muito bem recebido, que vocês já devem estar sabendo disso. O terreno que está do lado, negociação entre a prefeitura do MST, vai ser transformado no interesse social que a gente está querendo saber. Né? E a gente também estamos na luta por moradia, que vocês sabem disso, que a gente luta bastante para a gente ter um canto para a gente morar, porque não é justo um terreno daquele lá, que a prefeitura, a gente já conseguiu pagar, já é quase nosso, e a gente não pode entrar e fazer nada ainda. Só está dando mato e bicho. Está lá plantado só mato e bicho que está invadindo, e nós querendo se aproximar e não está conseguindo. Então, a gente quer uma resposta de vocês, se esse terreno for transformado social, ele vai ter que só fazer casa, ele não vai poder fazer mais nada ali dentro daquele terreno que não for moradia. Ou eu estou errada, se eu também estiver errada, eu quero que me corrija. Entendeu? Porque a gente pagar um aluguel de casa todo mês, depois de ter um lugar para poder fazer uma moradia para nós morar, porque a gente precisa, a gente luta com dificuldade. Todo mês, pegar 600, 700 reais, dar numa casa que não é nossa, é muito duro. Faz falta para dentro de casa, para nossos filhos, para nossos netos. Então, a gente está querendo saber disso. O que vai ser resolvido daquele terreno lá que está cheio de matagal, que nada se faz e nada se resolve. Que a gente faz luta. Luta, vocês sabem que a gente faz muito bem, né? A gente vai para a rua, a gente bota o bloco na rua, para ver se funciona. Falta de dinheiro, eu acho que não é tanto, porque o nego está roubando caixa e mais caixa. Essas caixas faz muita falta no nosso bolso. Então, é isso que a gente quer saber. Obrigado, senhora Boa noite Regina. para todos. Muito obrigado. Senhora Jovita, perdão. Senhora Jovita. Próxima oradora, a senhora Regina. Boa noite a todas e todos.
Bom, eu queria dar os parabéns aos moradores do Sapê, que estão aqui nos dando aula do que é a participação e do que se precisa para ter a verdadeira participação, né? Demandando mais reuniões, mais espaços de discussão, aliás, que a gente está pedindo desde a primeira audiência pública. A gente está pedindo não só mais espaços, mais reuniões, mas o direito também de depois responder as respostas que a prefeitura dá, porque nem sempre nos satisfazem. E até agora a gente não teve. Eu sei que depois vão dizer que a culpa é minha, mas não faz mal. Bom, eu queria fazer algumas observações gerais sobre o plano diretor. Quer dizer, este plano diretor, e nem todo plano diretor precisa ser assim, ele é genérico, ele não tem propostas objetivas, ele tem uma listagem de instrumentos que não podem ser diretamente aplicados porque não estão marcados no espaço onde serão aplicados. Então, isso, se não tiver prazo para marcar no espaço onde acontecerão esses instrumentos, vai virar letra morta, aliás, como já estava no plano diretor em vigência, o de 92, que foi revisto, entre aspas, em 2003. Eu queria também dizer que a participação, aí eu estou falando para o executivo, que nós pagamos, e para o legislativo, que nós pagamos. Participação é escutar o que a população tem a dizer, sem fazer juízo de valor. E eu tenho visto audiências públicas que, quando o executivo vai se manifestar, ele qualifica as intervenções da população. Nós não queremos que as nossas falas sejam qualificadas. São as nossas falas, são as falas da população, que devem ser escutadas com respeito e devem ser verdadeiramente escutadas. Eu não quero escutar defesa da proposta que está colocada como resposta às minhas questões. Eu quero sentir que o Executivo e que o Legislativo, apesar da maior parte dos vereadores estar ausente de todas as audiências públicas, eu quero que eles escutem o que temos a dizer. E agora eu vou fazer algumas propostas. Em primeiro lugar, existe uma parte que são os instrumentos que o Rogério apresentou, que são os instrumentos que serão aplicados. Eu quero ver neste plano, e aí não é a minha vontade, mas é a vontade da população que vem repetindo isso. Quero ver marcados, neste momento, não é num próximo instrumento, marcados zonas especiais de interesse social para a construção de novas moradias. Eu não quero que a prefeitura decida a cada momento qual é o terreno que ela vai comprar, porque ela vai comprar terrenos do tipo onde está implantado o conjunto Zilda Arnes, que é uma área imprópria à ocupação, que a fundação dos prédios está sendo descalçada e os prédios estão todos rachados. E se a gente deixar para comprar na hora, vai ser isso que vai ser comprado. E a preço de mercado, favorecendo o proprietário da terra, que bastou ficar com o terreno imobilizado sem fazer nada, que vai ganhar dinheiro. Não é isso que a gente quer. A gente quer saber onde vai ser construída a moradia popular. Porque existem muitas propostas aqui que dizem assim, que vão ser resolvidos com a produção de novas moradias. Só que não diz onde, não diz quando, não diz nada. Então, o que está apontando, e eu falo e repito, eu sei que eu já fui, inclusive, chamada de mentirosa numa audiência lá atrás, que está apontando, sim, está permitindo, sim, a remoção da população que ocupa há muito tempo terras, com o discurso do risco. Então, eu quero ver retirada a palavra remoção de todos os lugares que ela estiver escrita e quero ver como solução para o risco
a urbanização. Aliás, hoje o Rogério até falou nisso. A maior parte dos problemas de risco neste município são resolvidos com urbanização. E aí eu queria ler para vocês que é isso aqui que eu não quero que aconteça. Eu não quero que a população que mora em área de risco, porque não tem alternativa, receba notificações do tipo que Jurujuba está recebendo, dizendo que, considerando o objetivo da Defesa Civil de reduzir desastres e zelar pelas vidas, e considerando uma carta de risco de movimentos gravitacionais de massa em parte do bairro de Jurujubas, o titular deste órgão resolve notificar a senhora tal que a sua casa se encontra interditada, posto que está inserido numa área de risco, sem dar alternativa para essas famílias. E depois dizem que não estão sendo ameaçadas de remoção. Então, isso é uma coisa. Então, áreas vazias para habitação, não há remoção. Eu quero ver o Conselho Gestor do Fundo de Desenvolvimento Social realmente um fundo participativo, ou seja, com a mesma composição que o Conselho de Política Urbana tem hoje. No plano diretor, agora, o único conselho que diz qual é a sua composição é o Conselho de Política Urbana, que repete o que existe hoje. E no Conselho de Política Urbana, eu quero que a presidência seja rotativa. Não é possível que a presidência de um conselho seja sempre exercida pelo secretário. Exercer a presidência de um conselho é exercer poder, e nós queremos ver esse poder dividido com a sociedade. Depois. E também, quero ver, e aí, quando digo que eu quero ver, é um coletivo que está trazendo estas propostas, não sou eu. Nenhuma proposta de adensamento ou verticalização em qualquer ponto do território municipal, até que tenhamos elaborado o plano de mobilidade e termos implementado as ações prioritárias, porque, senão, Niterói vai parar. Nós já levamos, em curtos trajetos, muito tempo, e esse é um tempo que está sendo tirado de nossas vidas. Então, não é possível que a cidade continue a se adensar e verticalizar a partir de um discurso técnico de cidade compacta. Nós temos que parar isso até olharmos com cuidado tanto a parte de mobilidade quanto a parte de saneamento, porque nós estamos numa região em que a crise hídrica se aproxima para um estado de calamidade. Nós só temos água até agora porque São Gonçalo não tem. Porque a hora que esta água for democraticamente dividida nos municípios da região, nós não teremos água. Hã? E quando o Comperj funcionar, vai ser mais um consumidor de água. Então, para essas coisas, a gente tem que atentar. E verticalização e adensamento em lugar nenhum antes desses pontos serem resolvidos. Obrigada. Obrigado, senhora Regina. Por favor, a senhora Cíntia, para fazer o uso da palavra. A senhora tem direito a 3 minutos, senhora Cíntia. Boa noite. Eu não sou executivo, não, mas eu queria fazer um esclarecimento aqui. A Cláudia, você estava falando da questão desse plano não ter sido discutido. Eu queria lembrar que esse plano, esse projeto de lei, não passou pela população. A Prefeitura, o Executivo, a Secretaria de Urbanismo, realizou audiência de diagnóstico e cenários e pronto. Esse projeto de lei foi encaminhado à Câmara e o que a gente está tendo agora são audiências legislativas. Então, a gente não teve oportunidade, sequer no Compur, para avaliar esse projeto, para discutir amplamente esse projeto, antes que ele viesse para a Câmara.
Então, a tua necessidade de discutir, que eu acho que é absolutamente correta, é isso. Há uma carência, há um lapso. E aí é entregue a um plano que eu confesso, eu sou arquiteta e urbanista, eu tenho dificuldade de entender. Eu tenho dificuldade de entender, entre muitos motivos, porque esses planos são chapados, ou seja, essas cores, elas são lindas, são chapadas, só que essas cores não mostram por detrás que rua, que estrada, que rio está acontecendo. Então, essas manchas, elas não têm delimitação. Eu tenho que conhecer profundamente os limites territoriais para eu ficar... Não, aqui deve ser o Largo da Batalha, esse limite aqui... Isso é um equívoco. Eu acho que esses mapas, Rogério, Érica, esses mapas daqui para frente, à medida que eles vierem a ser modificados e aprovados, ele tem que estar com um mapa cadastral por fundo. Você tem que ter um mapa de rua, uma transparência, essas cores têm que ser transparentes para a gente poder entender isso daí, porque não dá para entender. Realmente ficar... Tem que ter muita geografia na cabeça. Então, não existe esse detalhe. Outra coisa, eu acho lamentável a gente ter uma população, uma audiência cheia como a de hoje, com a população local, e a gente não ter um mapa que seja específico da região. Eu queria pedir encarecidamente que vocês trouxessem um mapa para Piratininga, onde as pessoas pudessem se entender. Rogério, as pessoas não se entendem. Você falou aqui de um exercício de imaginação, que eu fiquei lá de trás tentando. O exercício de imaginação, entendeu? Não, as pessoas não conseguem ver aqui aonde é que está a Washington Luiz, onde é que está a Fazendinha, onde é que está o Orquídea, onde é que está o Lírios do Campo. Isso é fundamental. Onde é que está a centralidade ali do sapê. As pessoas precisam ver isso. Entendeu? Então, assim, eu não sei nem se com um mapa, aspas, fácil, porque eu tenho facilidade de ler mapa, eu não sei nem se as pessoas conseguem ver. Mas isso daqui não dá para ler. Você é geógrafo, a gente tem que baixar, às vezes, um pouco a bola, de ficar assim, a gente está tão acostumado a ver as coisas, que a gente tem um mau hábito de usar uma terminologia, de usar um mapeamento, uma série de coisas, que as pessoas não têm a menor obrigação de saber do que se trata. E eu acho que a gente precisa baixar isso. Aliás, foi discutido lá atrás, com a Fundação, já falei isso, que as audiências o plano deveria ter uma linguagem fácil, clara, para a população entender. A outra coisa que eu gostaria de alertar é a questão do transporte público e ciclovias. Se vocês tivessem a paciência de ler o plano diretor, vocês vão ver que eles falam coisas extremamente importantes sobre transporte público e ciclovia. Ele prioriza transporte público e ciclovias. Isso é quase que uma ironia, um sarcasmo muito grande para quem mora no sapê. Eu tenho diversos amigos que moram aqui, eu me despenco de Icaraí para vir para o sapé e eu falo, olha só, estou esperando o 36, estou esperando o 36. É um caos, entendeu? Então, assim, ainda mais o que eles estavam falando, com essa escola federal vindo para cá, essa questão é muito grave. E se está vindo mais um condomínio com não sei quantos blocos que Cláudia falou, isso é muito perigoso, por outro lado, porque é o quê? É mais carro e depois vocês vão falar do espraiamento urbano. Entendeu? Então, eu acho que tem que colocar linhas de ônibus já. A gente tem que ter plano de mobilidade já para essa região aqui. Eu queria também, como Regina, parabenizar pelo conselho, pelo pessoal da Fazendinha. Eu acho que isso é fundamental. E lembrar do Rio Sapê. A comunidade da Fazendinha, ela teve em 2015, se não me engano, Carmen pode me lembrar, eu acho que foi 2015, final de 2014, teve um grupo da prefeitura que foi lá e criticou profundamente a eles, que eles ocupavam as margens do rio, e criticando o Rio Sapê pelo estado absolutamente degradado do Rio Sapê. Só que o Rio Sapê ele vem lá do Cantagalo, ele cruza diversos condomínios de classe média e classe média alta em Niterói, e não é essa população que joga detrito e lixo dentro do esgoto, não. Obrigada. E, por fim, eu queria lembrar a questão da área agrícola. Eu não me lembro exatamente qual é a definição de área agrícola, mas o único mapeamento de área especial, de área agrícola que eu...
é lá em Várzea das Moças. Pendotiba já perdeu uma grande área de horta, que era ali do lado do Campo do Cruzeiro, onde tem aquele condomínio aqueles prédios ali no começo da Caetano Monteiro. Aquilo tudo era uma horta maravilhosa, eu tive o prazer de conhecer. E nessa região ainda tem, quer dizer, ainda tinha até um ano atrás, eu não sei se ainda tem. Mas seguindo aqui na estrada da Fazendinha, na hora que você vira lá atrás e entra nessa, não sei o que é Portugal. Isso. Indo para Santa Bárbara, você entrando Fazendinha, lá embaixo você pega uma outra rua que é não sei o que é Portugal, Murilo, Portugal, e lá nessa volta ainda existe uma horta, ainda existia uma horta, ainda tem uma horta. Essa aqui era uma zona rural que foi revertida em zona urbana por motivos de IPTU, obviamente, mas essa é uma área com características rurais muito grandes, e eu acho que Niterói precisa preservar isso, e se ainda há uma horta, entendeu? Eu acho que a gente tem que olhar com cuidado para isso. Muito obrigada. Obrigada, senhora Oi? Cíntia. Do lado do fórum tinha ali em frente a isso. Exato. Obrigado, senhora Cíntia. Por favor, a senhora Jaqueline Marins, fazer uso da palavra. A senhora dispõe de 3 minutos, senhora Jaqueline. Boa noite a todos. Boa noite, companheiros do SECREP. Nós temos gasto nossas noites há algum tempo constituindo o Conselho Comunitário, que já foi falado aqui. Hoje eu gostaria que a minha maior credencial para falar aqui, apesar de ser especialista em administração pública, fosse ser uma moradora da cidade de Niterói há 52 anos, que mora no Sapê há 1 ano. E eu gostaria de saber dos senhores que estão elaborando a revisão do plano diretor, se os senhores algum dia já viram no quintal da casa dos senhores um ouriço cacheiro. O senhor sabe o que é um ouriço cacheiro? O senhor já viu uma seriema no telhado? Ou passeando pelas ruas do condomínio em que o senhor mora? Nós temos essa riqueza aqui. Nós temos pássaros azuis, lindos, que a gente encontra dentro da Mata Atlântica, que constitui a Floresta da Tijuca ou o Parque Nacional do Itatiaia. Essa é a riqueza ambiental que existe no município de Niterói, especificamente no bairro do Sapê, o bairro das Águas. Não à toa, essa fauna habita o resto de floresta que tem aqui, de mata densa que tem aqui. Eu gostaria de ver o mapa do Sapê, sim, porque o Sapê não é Ititioca. O Sapê não é Largo da Batalha. Não é. Eu já morei no Ingá, eu já morei em Itaipu, eu já morei no Fonseca, eu já morei no centro de Niterói. Eu sou uma cigana de Niterói que veio parar, dar com os costados aqui no Sapê. Eu estou aqui há 1 ano. E os problemas desse bairro são inimagináveis para um município que era, até pouquíssimos anos atrás, o 3º em qualidade de vida no país, o 1º no estado do Rio de Janeiro. Não é possível que esse percentual... Qual é o percentual mesmo da população de Niterói que mora no Sapê? Não é possível que 4%... Eu perguntei só para ter certeza, para não estar fazendo confusão. Não é possível que 4% da população de um município seja atendido por uma única linha de ônibus. Não é possível. Não é. Não é. A empresa não dá conta, a linha não tem como dar conta. Vocês são tão administradores quanto eu. Aliás, vocês estão na prática, eu estou na teoria. Vocês conseguem conceber isso? A coleta de lixo no Sapê é insuficiente. É insuficiente. Não é possível que vocês não consigam equalizar a proporção necessária de serviço a ser prestado para a proporção da população que mora aqui. E eu não vejo nada disso, nenhum ordenamento urbano que atenda exatamente às necessidades do Sapê. Não vejo.
Essa é a segunda reunião que eu participo, e a explanação é muito semelhante uma da outra. É muito semelhante. Eu não vejo muita diferença. E não vou chover no molhado para dizer que eu não vejo participação suficiente. Me parece que esse plano diretor é o cumprimento, sabe quando a gente vai ticando as etapas do caminho que a gente precisa ticar? Para mim, é isso que está acontecendo. Vocês estão cumprindo uma etapa que é necessária, que é vir aqui reunir meia dúzia de bobos que ainda acham que vir aqui falar vai resolver alguma coisa, dentre os quais eu me incluo, e que não tem resultado nenhum prático. Eu gostaria de ver o resultado prático. Engrosso o coro de quem diz que quer mais reunião. Mas, mais do que isso, eu quero ver o sapê. Porque eu não vi o sapê na primeira reunião e eu continuo não vendo o sapê nessa reunião. Vocês me desculpem, eu agradeço o esforço de vocês, mas eu, como cidadã, pagante de um IPTU altíssimo para um bairro que não tem nada, que tem muito mais problema do que serviço, eu esperava mais de vocês. Muito obrigado, senhora Jaqueline. Por favor, o senhor Ronald de Azevedo, para fazer o uso da palavra. Senhor Ronald, o senhor dispõe de 3 minutos, por favor. Boa noite. Ok, boa noite à mesa, boa noite a todos. Bom, primeiramente, tá, eu gostaria de deixar o pedido aqui, então, em nome da Associação de Moradores da Fazendinha, que seja, né, concedido aí mais uma reunião para o SAPê, haja visto que ficou provado que essa reunião vai ser pouco para discutir, né, a questão aí do SAPê. Eu tenho, inclusive, uma lista de questões aqui a ser colocada que não vai dar tempo de falar nos 3 minutos, mas vamos lá. Né? Primeiramente, eu gostaria de também falar sobre a questão, né, da vinda da escola técnica aqui para fazer para o SAPê. Tá? Porque, além da vinda da escola técnica, nós temos já inicialmente um condomínio a ser construído do lado, como foi colocado pela Cláudia, e um espaço já reservado para o pessoal do MTST. Isso. Tá? Então, se a gente for fazer uma análise, né, na questão, por exemplo, do trânsito aqui da região, onde a gente faz uma visão vindo, né, daquele canteiro, né, próximo da CRIM para cá, né, a gente tem a pista de um rolamento, né, de cada lado. Tá? E aí, imagina-se esse fluxo aumentado, se hoje já está tendo problema, né, o trânsito aqui, se o ônibus para, você tem que parar atrás. E aí você imagina futuramente, né, o impacto que isso vai ter com a vinda da escola, com esses condomínios sendo construídos, né, com essas moradias sendo construídas no local. Então, eu acho que discutir o plano diretor sem a prefeitura apresentar para o SAPê esse estudo, né, já é uma situação delicada. Na semana passada, na audiência passada do dia 4, tá, o secretário Barandier falou que regulação fundiária a gente tinha que discutir com a Secretaria de Regularização, não no plano diretor. Né? Questão de regulação fundiária. Mas, se não incluir isso no plano diretor, é delicado. Tá? Então, quando a gente resgata um pouquinho aqui da história do SAPê, como foi colocado, né, a gente passou, né, a comunidade da Fazendinha passou por uma desapropriação em 2010, e quando a gente conseguiu estancar essa desapropriação, a gente participou, né, junto com a prefeitura, em estudo do plano urbanístico da região, tá? E quando finalizou o estudo do PUR, né, da região de Pendotiba, que ele foi aprovado em janeiro de 2016, se eu não me engano, tá? A gente encaminhou em fevereiro um ofício para a Secretaria de Meio Ambiente, tá, solicitando que fosse realizada a feitura de uma cerca, tá, lá na Fazendinha, para delimitar a área ambiental, porque tinha sido discutido sobre isso. Inclusive, a comunidade lá, local, tinha sofrido uma ameaça de remoção. Né? E a prefeitura foi para remover, porque foi pesado. Foi máquinas, tá? Foi a Guarda Municipal, foi a polícia, enfim, foi para remover a comunidade.
Então, pessoal, muita coisa que acontece no SAPê não é do conhecimento de muitos aqui, né? Porque a Fazendinha, ela meio que gritou sozinha, né? Porque a gente não tem, né, vínculo partidário. A nossa luta é política, sim, tá? E a gente teve que optar em lutar pela questão habitacional, que é um problema seríssimo, né, que a gente vive lá de regulação fundiária. Tá? Então, como foi colocado aqui, o SAPê tem muitos problemas, muita coisa, mas a gente não poderia deter de se preocupar com os outros, que o principal nosso era a questão fundiária, ou seja, é a questão fundiária. Tá? Então, eu gostaria de colocar aqui diante da mesa e diante, né, da plateia, que a gente tem um projeto hoje que a gente conseguiu dar andamento dentro do ITERJ, tá? E o ITERJ faliu, literalmente faliu, parou seus trabalhos, tá? O nosso projeto foi suspenso, tá? Então, a gente gostaria, diante do público aqui, diante do SAPê, de ver qual é a posição da Prefeitura, tá? O que a Prefeitura pode fazer, né, para dar andamento nesse processo de regulação fundiária da Fazendinha. Tá? Nós estamos com o processo aberto, já foi nomeada uma empresa na ocasião, foi feito estudo foi feita uma fotografia aérea, foi feito o cadastro socioeconômico,